mesmo dia é uma festa móvel. Na próxima sexta-feira é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós não podemos celebrar naquele dia São João Batista. Aí pode celebrar no outro dia, pode celebrar um dia antes, mas no dia 24 não podemos celebrar São João Batista. Por quê, Padre Sérgio? Porque a solenidade do Sagrado Coração de Jesus é maior do que a solenidade de São João Batista. Então nós temos que celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, porque nesse caso tem a preferência por ser uma festa maior. Mas nós não podemos mudar a liturgia da igreja, mesmo quando for memória, mas sobretudo quando for uma festa ou uma solenidade da igreja. A memória facultativa, ela pode ser celebrada ou não. Eu tenho certeza que hoje pouquíssimos padres, não é? Aqui em Salvador, eu não sei se algum vai celebrar a memória de São Tomás More e São João Fischer. Eu não sei. Primeiro que nem todos conhecem a vida desses santos. A gente pensa que os padres conhecem tudo, mas tem alguns padres que sabem mais do que outros, que conhecem mais do que outros, que estudaram mais do que outros, que se interessam pela doutrina da igreja mais do que outros. Isso é nítido. Isso é nítido. Vocês que são bobos, que não percebem isso, que vão atrás de qualquer sentimentozinho, de qualquer coisa, porque também muitos não querem a doutrina da igreja, muitos não querem a fé da igreja. Como diz Jesus hoje no Evangelho, não é? Tomai cuidado com os falsos pastores. Os falsos pastores, entre outras coisas, eles roubam a glória de Deus. Eles querem a glória para eles. Os falsos pastores, entre outras coisas, eles ensinam o que agrada ao povo e não o que leva o povo à salvação, ao céu, ao paraíso. Então, hoje é muito apropriado o Evangelho de hoje com os santos que nós estamos celebrando hoje. Eu já contei aqui em outras pregações a história desses dois santos. Não é? São João Fischer, que foi bispo, um bispo inglês. Ambos viveram o mesmo período e foram martirizados no mesmo ano. São João Fischer, no dia 6 de julho de 1535, 6 de junho, São João Fischer, no dia 22 de junho de 1535, e São Tomás More, alguns dias depois, no dia 6 de julho, também de 1535. Então, São João Fischer, o bispo, foi martirizado primeiro, os dois foram decapitados, ou seja, tiveram suas cabeças cortadas, a mando do rei Henrique VIII. Então, São João Fischer, porque antes de morrer foi nomeado cardeal da igreja, então, portanto, era um prelado, era um príncipe da igreja, era um sucessor dos apóstolos, era um cardeal da igreja. E São Tomás More era um político. São Tomás More era chanceler da Inglaterra, do rei Henrique VIII. No tempo do rei Henrique VIII, São Tomás More era a segunda pessoa mais importante de todo o reino. Era o chanceler do governo inglês. Seria hoje, como tem a rainha da Inglaterra, não é, que continua sendo a chefa da igreja anglicana protestante, fundada por esse rei Henrique VIII, e tem um primeiro-ministro que governa o país. Então, São Tomás More podemos dizer assim, era o primeiro-ministro na sua época da Inglaterra. Era um homem exemplar, era um político exemplar, assim como João Fischer era um bispo exemplar, um grande pastor. Os dois muito fiéis à igreja, por isso eles morrem pela fidelidade à igreja, eles morrem pela fidelidade à doutrina,
Enquanto hoje, infelizmente, muitos que se dizem católicos, e aqui fiéis, leigos, políticos, profissionais de diversas áreas, bispos, sacerdotes, muitos que se dizem católicos, e alguns até ministros da igreja, estão querendo, como eu tenho dito aqui esses dias, estão querendo mudar o Evangelho de Cristo, estão querendo mudar a doutrina de 2 membros da igreja. Para quê? Para agradar o mundo e desagradar a Deus. Para tornar o Evangelho e a doutrina católica mais agradáveis. Para assim atrair mais fiéis para a igreja, mas atrair fiéis como o Padre Sérgio, no pecado, para dentro da igreja. Agora mesmo estamos aí, e eu não tenho medo de falar sobre isso, estamos aí, porque eu não sou contra, estamos aí sobre falando sobre o sínodo, aqui que eu não falei nada, nem falei nem vou falar, nem me cobre, mas Padre, você não está indo contra a igreja? Não, acho que toda que vem eu mesmo vou responder. Está aí a questão do sínodo, eu estou falando clarissimamente, porque já falei isso com os bispos, já falei isso em reuniões também. Estamos pedindo aí, a igreja está pedindo, né, a ementa do documento sinodal, pedindo para escutar todo mundo, escutar protestante. Agora veja, o que eu vou escutar protestante? Para eles falarem sobre a igreja, escutar pessoas de outras religiões, escutar a sociedade que está aí no pecado. Não sou contra não, pastoralmente, é bom que a gente saiba o que os outros estão dizendo sobre nós, falando, o que os outros pensam, mas, vejam, não podemos fazer esse caminho primeiro, escutar os de fora, sem querer escutar nosso Senhor Jesus Cristo, sem querer escutar a doutrina de 2000 anos da igreja. Como é que eu posso escutar os outros abrindo mão daquilo que eu acredito? Abrindo mão da minha identidade católica, abrindo mão da doutrina católica. Não, eu vou respeitar os outros, eu vou até dialogar com os outros, mas eu vou dialogar com os outros sem abrir mão daquilo que é o que, Padre Sérgio? A nossa identidade cristã católica, sem abrir mão do Evangelho.